Bem, queridos alunos, agora vamos resolver alguns exercícios só para a gente realçar os ensinamentos teóricos, né? São exercícios de fixação de aprendizado. Quais os tipos de ação penal? Basicamente, né? Ação penal pública, que se subdivide em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Condicionada à representação do ofendido ou também condicionada à requisição do ministro da Justiça no caso de crimes específicos relacionados ao direito internacional e crimes contra a honra do presidente da República e chefes de Estado estrangeiro, tá? A ação penal pública, então, ela pode ser incondicionada, não tem condição nenhuma, ou condicionada à representação, ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. E nós temos também as chamadas ações penais privadas, certo? 2. Como designar, através dos crimes, o tipo de ação penal destes? É o que eu falei, você vai ler, né, o crime que você vai buscar na lei, no Código Penal, geralmente, você vai ler tudo, ler os capítulos, e aí é o seguinte, se não disserem nada, se não tiver nada escrito relacionado à ação penal, à queixa, à representação, significa que esse crime é um crime de ação penal pública incondicionada. Se por um acaso na leitura de um tipo penal qualquer, de um crime, né, seguindo ali os capítulos, ou ele mesmo, os parágrafos, incisos, disser alguma coisa a respeito de, com os dizeres, procede mediante representação, isso significa que é um crime de ação penal pública condicionada, certo? E se você pega um crime qualquer e lê ali, lê o tipo, lê os seguintes, até, né, dá o fim do capítulo, e você vê alguma expressão direta dizendo procede mediante queixa, significa que é um crime de ação penal privada, tá? Então a fórmula é essa. 3. Como age o Ministério Público nas ações penais? Bem, na ação penal pública incondicionada, ele é o titular absoluto, ele não pode nem negociar e nem disponibilizar essa titularidade. É ele que vai fazer a denúncia, é ele que vai processar, ele que vai atuar como parte acusatória, né? Acompanhar, atuar em todo o processo. Na ação penal pública condicionada, ele só vai depender da representação da vítima, concordando com a representação, a partir daí ele atua como se fosse na ação penal pública incondicionada. Ele vira o titular absoluto e faz toda a atuação acusatória normalmente. E na ação penal privada, o Ministério Público não atua diretamente, ele simplesmente é um fiscal da lei, custos legis, porque a titularidade na ação penal privada cabe ao ofendido, ou seja, à vítima. 4. O que é representação? Como funciona? Representação, um documento cabível àquela vítima de crime e cujo crime é um crime de ação penal pública condicionada. Então, essa vítima ou quem a represente procura o Ministério Público de forma direta ou indireta, né? E faz junto ao Ministério Público a chamada representação. E então essa representação, né, ela tem um prazo de 6 meses a partir da data em que se ficou sabendo quem praticou a coisa, né, o crime. E aí essa representação sendo aceita pelo Ministério Público, a partir daí o Ministério Público já atua. Então a representação é esse documento, né, que faz esse intermédio entre a vítima e o Ministério Público nas ações penais públicas condicionadas. O que é denúncia? Como funciona? A denúncia é o documento acusatório oficial do Ministério Público nas ações penais públicas incondicionadas. É só o Ministério Público que faz a denúncia, tá? Não tem um prazo prescricional assim, direto, nem decadencial. É o Ministério Público que faz essa denúncia, né? Enquadra ali os agentes ou o agente e oferece essa denúncia ao juiz. O juiz aceitando, né? Recebendo, aí começa o processo penal normalmente. O que é queixa-crime e como funciona? A queixa-crime é o documento acusatório das ações penais privadas, né? Cabe à vítima escolher um advogado, constituir um advogado público ou privado, para que faça essa queixa, esse documento, né? De certa forma se assemelha à denúncia, põe toda a documentação probatória, né? De provas possíveis
E isso é o documento acusatório das ações penais privadas. E esse documento é levado diretamente ao juiz, que aceitando a queixa, né, recebendo a queixa, aí começa a ação penal normalmente. Então não é um Ministério Público, é um advogado constituído, tá? 7. Quais as particularidades das ações penais privadas? Muitas, né? Porque a titularidade cabe ao ofendido, à vítima. E esse ofendido como eu disse, né, através do seu advogado e tudo, ou seja, o ofendido, através do seu advogado, ele tem mais liberdade. Inclusive, ele pode renunciar, ele pode conceder perdão, né? Ele pode, enfim, pode-se até negociar, entrar em algum acordo, né? Uma particularidade aí. E a ação penal privada, portanto, né, não tem a titularidade do Ministério Público. É o particular, né, a vítima, o ofendido, né, que a gente, no caso, ofendido, sendo queixa-crime, a gente chama de querelante, e o ofensor, né, quem praticou a ação criminal, a gente chama de querelado. Então, pode conceder o perdão. Concedido o perdão para um, se tiver mais de um ofensor, né, se tiver mais de um querelado, esse perdão vai para todo mundo, mesmo sendo concedido para um. Da mesma forma, se oferece o perdão, né? Um aceita, são mais mais de um ofensor, né? Mais de um querelado. Um pode aceitar, o outro não. Tem toda uma demanda de aceitação, se oferece perdão judicial, né? O que acontece? A pessoa, o querelado, né? O ofensor, ele tem que aceitar explicitamente. Se ele não falar nada, vai ser concedido perdão, né? Se tiver mais de um querelado, um pode aceitar e o outro pode continuar na ação. É interessante, já pegando aí até mesmo um gancho aí da representação, tanto a queixa quanto a representação, não se esqueçam, tem o prazo de 6 meses a contar da data em que se ficou sabendo quem era o autor da infração, tá? Tem a data de tem o prazo de 6 meses a contar da data em que se ficou sabendo quem era, né, o ofensor, quem praticou, 6 meses para providenciar a representação ou 6 meses para ajuizar a queixa-crime. Passado esses 6 meses, gente, acaba o direito de agir, tá? Independente de qualquer coisa. Bem, por fim, nós temos aqui um exercício mais exemplificativo, mais de exemplo, que é o seguinte, é o 8. Para cada crime, designe o tipo de ação penal correspondente. Como eu sei de cabeça, né, qualquer coisa. Artigo 155 caput, você vai ler tudo ali adiante, não tem nada escrito, portanto, é um crime de ação penal pública incondicionada, como a grande maioria. Tem a letra B, o artigo 130 do Código Penal. O artigo 130 do Código Penal, você vai ler, né? E no final você vai ver assim, procede mediante representação. Portanto, o artigo 130 do Código Penal é crime de ação penal pública condicionada. C. Artigo 151 caput do Código Penal. Você vai ler o artigo todo, é um artigo maiorzinho, né, de violação de correspondência. Aí no final vai escrito, né, procede mediante representação. Então, portanto, também é uma ação penal pública condicionada. E nós temos, né, o artigo 138 caput do Código Penal. Os crimes contra a honra, né, eles são bem assim, todo mundo já sabe que tem um pouco mais de tempo de estudo ou de prática, né? Aí você vai pegar o 138, você vai dar uma lida, você lê o 139, 140. Quando você chega lá no 143 e 145, é explícito dizer que todos esses crimes procedem mediante queixa. Ou seja, para finalizar, o artigo 138 caput do Código Penal trata-se de um crime de ação penal, porque procede mediante queixa, é um crime de ação penal privada. Gente, por hoje é só, voltamos semana que vem, para não ficar diferente. Vida longa e próspera.